Bem-vinda ao primeiro episódio do projeto Prevenir. Aqui, nós discutiremos tudo o que você precisa saber sobre o câncer de colo uterino. Informações científicas, numa linguagem fácil, que você possa ter em um só lugar todas as informações que precisa para criar esse conhecimento que te permita prevenir o câncer de colo uterino. Eu sou o Dr. Ronald Delgado, sou cirurgião oncológico, dedicado ao tratamento cirúrgico do câncer ginecológico. E no episódio de hoje vamos falar sobre o HPV. O HPV não é tão vilão quanto te contaram. Em primeiro lugar, vamos tentar explicar o que é o HPV. Porque ainda tem muita gente que confunde e pergunta assim para mim, quando chega no consultório ou por meio das redes sociais, pergunta assim: ô doutor, estou com HPV, preciso tirar o útero? Ô doutor, estou com HPV, qual é o tratamento? Ô doutor, estou com HPV, vou fazer um preventivo. E o que é pior? Ô doutor, estou com HPV, eu vou ter câncer. Eu procurei na internet, estou agoniada, estou angustiada. Então, existem muitas coisas que são envolvidas ao redor do vírus do HPV e acaba criando medos, sofrimento desnecessário, angústia, agonia. E quando, na verdade, conhecendo bem de que se trata e sabendo qual é o verdadeiro fluxo, o funcionamento disto, talvez você não estaria tão nervosa, tão preocupada com esse assunto. E por isso é que eu estou trazendo essas informações. Como eu falei, vamos falar primeiro sobre o que é o HPV, para tentar não confundir. E principalmente, eu vou tentar explicar aqui o que não é, tá? Porque muita gente confunde HPV com aquelas lesões do tipo NIC, as neoplasias intraepiteliais, tipo NIC 1, 2 ou 3. Então, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa falar HPV que NIC. Não é. Eu quero que fique bem claro isto. Por quê? Porque muita gente ainda está confundindo e acha que HPV é a mesma coisa que NIC. E não é. HPV é um vírus. NIC é a lesão causada pelo vírus. HPV é um vírus. O vírus do HPV você adquire por contato. E no caso do colo uterino, por contato sexual. Quando você tem contato sexual com alguém que tem HPV, você também pega o HPV. Certo? Então, essa é a forma que se contagia. E vamos falar de contágio, porque é um vírus. O vírus do HPV você contagia. Então, outra das coisas que eu quero que vocês entendam em relação ao HPV é que existe mais, a literatura refere que existem mais de 150 tipos diferentes de HPV. Olha, você sabia isso? Que tem mais de 150 tipos de HPV e que a maioria deles não causam câncer. Já viu aquelas pessoas que têm uma verruguinha na mão ou que têm algumas lesões papulomatosas? Verruguinha principalmente. É por HPV. Isso é HPV. É um tipo diferente de HPV. Não é aquele HPV que vai causar câncer. Os tipos de HPV associados principalmente ao câncer de colo uterino são o HPV 16 e o 18. Eles são responsáveis por 75% dos casos de câncer de colo uterino. Por isso é que as campanhas
de vacina são baseados nesses dois tipos de HPV principalmente, ok? A vacina bivalente tem esses dois tipos. E a quadrivalente, além de ter esses dois tipos, tem também outros dois tipos que seriam o tipo 6 e o 11. Então, essas seriam as vacinas também para o HPV. Que a vacina cobra relevância mais importante ainda quando é feita antes do risco de contaminação. E como é o risco de contaminação? Com a atividade sexual. Ou seja, o ideal é quanto mais cedo tomar a vacina, muito melhor. Ou seja, de preferência antes de iniciar a atividade sexual. E por isso é que para as mulheres se recomenda a idade de 9 a 14 anos de idade. Nos homens é de 11 a 14. Isso é o ideal. Mas, na rede privada, você pode tomar a vacina até os 45 anos ou mais, inclusive. Certo? Então, isso é o que temos agora como um quadro geral do que é o HPV. Repito, HPV é um vírus. Não é uma lesão. Não confunda. Outra das coisas que me perguntam muito sobre o vírus do HPV é se ele tem cura, se tem algum tipo de tratamento que possa resolver, que possa tratar o HPV. Lamentavelmente, o HPV não tem tratamento. Não existe um tratamento eficaz para tratar o HPV. Não existe. Não temos uma medicação, não temos uma vacina para quem já estiver com lesão que possa curar ou acabar com o HPV. Não tem. Mas agora eu vou falar uma coisa muito importante também, que é uma coisa que poucas pessoas conhecem e muita gente pensa assim: ah, se eu já tenho HPV, então para que tomar a vacina? Certo? Vocês já devem ter ouvido falar muito disso. E eu vou te dizer que existem trabalhos científicos mostrando a eficácia da vacina no controle da reinfecção, tá? E mais tarde vamos ver por que eu estou falando de reinfecção. Já adianto um pouquinho. Porque a maioria das mulheres que pegam o HPV, em menos de 2 anos, vão expulsar, eliminar espontaneamente. Se você toma a vacina contra o HPV, você diminui o risco de pegar novamente o HPV. Certo? Então, tomar a vacina contra o HPV diminui o risco de reinfecção por HPV, e inclusive nas pacientes que já fizeram um CAF por alguma lesão de alto grau, 2 ou 3, tomar a vacina contra o HPV diminui em até 30% as chances de ter novamente essa lesão de alto grau. Olha como é interessante, olha como é importante pensar na vacina contra o HPV. O ideal é tomar quanto mais cedo melhor, mas você pode tomar até os 49 anos, inclusive não tem um limite de idade real. Só temos um limite de idade protocolado, mas real, você pode tomar a vacina na idade que for. Repito, o mais importante e o mais indicado é que seja quanto mais cedo, melhor. Tá?
mas isso não significa que não possa tomar. Beleza? Outra das coisas que são importantes, que é muito importante ressaltar sobre o HPV, que já falei que o HPV não tem um tratamento eficaz, não tem uma cura para o HPV. A vacina para o HPV pode prevenir uma reinfecção e aquelas pacientes que inclusive já têm lesão diminuem até 30% o risco de reinfecção. Então, você está percebendo nesse momento a importância da vacina contra o HPV. E é uma das coisas que eu quero que fiquem bem claras, que a importância da vacina contra o HPV você não pode abrir mão, certo? Então, se a gente pensar em vacina que diminui o risco de câncer, podemos falar da vacina contra o HPV. Outra das coisas que é importante que a gente saiba é que para diagnosticar o diagnóstico de HPV não é por um preventivo, não é por uma colposcopia. Isso se faz com um estudo específico para ver se a mulher está com HPV. Você pode ter uma lesão pré-maligna, você pode estar com uma lesão maligna e suspeitar que seja por HPV, porque, claro, a maioria dos casos é por HPV. Mas isso não te fecha um diagnóstico de HPV. O que fecha um diagnóstico de HPV é um estudo específico. Uma captura híbrida, por exemplo. A captura híbrida, ela vai fechar o diagnóstico. Tem também PCR e outros exames que vão determinar o HPV. E além disso, vão dizer se você tem o HPV de alto risco, que são o 16, o 18 e alguns outros de alto risco. Então, mais um assunto bacana que a gente tem que se lembrar. O HPV só é diagnosticado por meio de um exame específico. O preventivo pode dar uma suposição, dar uma aproximação do diagnóstico, mas não dá o diagnóstico. Ok? Perfeito. Então, agora continuamos com mais alguns outros detalhes que são bastante importantes a mencionar e motivo pelo qual eu vou chegando ao título do episódio. Qual foi o título do episódio? O HPV não é tão vilão como te contaram. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que para 2023 iremos ter aproximadamente 17.000 novos casos de câncer de colo uterino. 17.000. Aí, quando você vá para a internet e procura por HPV, ele vai dizer assim: 75% dos casos de câncer de colo uterino se associam ao HPV 16 e 18. E aí vem o desespero. Por quê? Porque se você tem uma lesão pré-maligna ou você tem um HPV e procura essa informação, a ansiedade, a angústia, a preocupação vai bater. Porque você diz assim: a maioria de casos de câncer se associam ao problema que eu tenho. E não é bem assim. Não é bem assim. Porque essa é uma informação
que, por mais que seja real, não condiz com o avanço real da doença. Essa é uma avaliação retrospectiva. De tantos casos de câncer, a maioria são por HPV, mas eles não dizem que a maioria de pacientes com HPV vai ter câncer, certo? Então, a isso que eu quero chegar. E por isso que eu precisava falar um pouco sobre isto. No Brasil, se estima que temos aproximadamente 207 milhões de habitantes, tá? Agora sim, presta atenção e acompanha esse raciocínio. Porque desse jeito você vai entender como é que chega aos 17 mil e como é que não é tão vilão quanto parece. Aqui, vamos lá. 207 milhões de habitantes. Se estima que aproximadamente 52, 53% sejam mulheres. Isso dá, vamos lá, 52%, 53%, dá mais ou menos 110 milhões. 110 milhões são o quê? Mulheres. Certo? Desses 110 milhões de habitantes que são mulheres, 48% são mulheres sexualmente ativas. Ou seja, aqui, vamos para cá, 48% são sexualmente ativas. Isso dá um aproximado de 53 milhões de mulheres. Certo? Os trabalhos científicos mostram que até 80% das mulheres sexualmente ativas irão ter HPV. Presta atenção. 80%. Sabe o que isso significa? Significa que se você está numa fila de banco e tem 10 mulheres, 8 têm HPV ou já tiveram. Se você está numa sala à espera do consultório e tem 10 mulheres, 8 têm ou já tiveram HPV. Por que eu digo já tiveram? Já chegamos lá. Continua acompanhando. 53 mil mulheres, 53 milhões de mulheres, dessas, 80% irão ter HPV em algum momento da vida. Ou seja, levamos no cálculo mais ou menos 80%, nos dá o quê? Uns 43 milhões de mulheres. 43 milhões de mulheres com HPV. Só que, no período de 2 anos, 90% delas vai eliminar o HPV sozinho, sem nenhuma intervenção, porque como já tínhamos visto, não tem cura, não tem tratamento, não tem nada. Por que em 2 anos? Porque no primeiro ano 80% elimina, no segundo ano mais 10%, ou seja, 90% no total em 2 anos. Em 2 anos, 90% elimina o HPV. Isso significa o quê? Que somente 10% irá ter um HPV persistente. Ou seja, 4,3 milhões de mulheres irá ter HPV persistente. Certo? Vamos lá?
Está acompanhando, né? Agora, desses 4.300.000 mulheres, aproximadamente 10% irá fazer alguma lesão. Aqui novamente temos 10% dessas mulheres irá fazer alguma lesão pré-maligna. Ou seja, quanto é 10%? 430.000 mulheres irá fazer alguma lesão pré-maligna. Que lesão pré-maligna? É do tipo NIC. Pode ser 1, 2 ou 3. Lesão pré-maligna. Pode ser de baixo grau ou de alto grau. Não especifica. Só se diz que 10% irá fazer alguma lesão pré-maligna. E dessas mulheres que não receberam um tratamento, que não fizeram acompanhamento, que não assistiram meu vídeo, mais ou menos uns 4%. Ó, mais ou menos uns 4% irá fazer irão desenvolver câncer. 4% de 430.000 dá 17.200 casos de câncer de colo uterino. Então, isso é muito parecido, né, com o que o Instituto Nacional de Câncer mostrou aqui. Olha que interessante. Então, agora que você já sabe isto, te pergunto. Você tem HPV. Você tem uma lesão pré-maligna. Qual é a tua chance de ter câncer? É muito grande? É para se desesperar? É para procurar no Google e criar mais ansiedade? Ou é para entender que as chances por ter HPV são muito baixas de ter um câncer? São baixas. E mais baixas ainda, se tendo HPV, você fizer um acompanhamento adequado para que, caso você esteja dentro desses 10% que fazem lesão, você possa prevenir o câncer diagnosticando precocemente uma lesão aqui. Porque se você diagnostica uma lesão pré-maligna aqui, você poderá tratar de uma forma curativa e evitar fazer parte desse número aqui, ó. Olha como é importante ter esse conhecimento. Você chegou aqui, pegou o HPV. Ah, eu vou morrer, vou ter câncer. Não necessariamente. O que você vai fazer é manter seus acompanhamentos periódicos com sua ginecologista, fazer seu preventivo, fazer sua colposcopia, para evitar, ou melhor dizendo, para descobrir uma lesão pré-maligna logo cedo, para evitar que você engrosse essa lista. Ok? Então, já falamos bastante sobre o HPV e eu acredito que depois de vocês verem isto aqui, vocês estão entendendo por que eu falo que o HPV não é esse vilão todo que te contaram, né? Então, o que aprendemos hoje? Que o HPV é um vírus, que o HPV não é uma lesão, é um vírus, não é uma lesão. O HPV se transmite, principalmente por via sexual, contato direto.
Estamos falando do colo uterino, certo? Temos vacina. Oh, meu Jesus. Temos vacina para prevenir a primeira infecção. Se você já infectou, para prevenir uma reinfecção. Se você já tem lesão de colo uterino, para diminuir em até 30% as chances de recidiva. Olha como a vacina é importante. E aprendemos que o HPV não é esse vilão que te contaram. Certo? Então, se você me acompanhou até aqui, talvez você, nesse momento, esteja respirando mais tranquilamente. Esteja mais tranquila, assim como todas aquelas minhas pacientes que chegaram no meu consultório e eu fiz a mesma explicação. Respiraram mais tranquila e saíram mais aliviadas do meu consultório. E eu espero que você esteja também sentindo esse alívio nesse momento. Mas, como qualquer método e projeto, depende muito de você. Se você não fizer seu acompanhamento, não tomar sua vacina, descuidar esses hábitos saudáveis também, você poderia chegar a ter um câncer, sim. Então, é importante que você siga todas essas recomendações. E se você achou importante e relevante esse vídeo, compartilhe. Você nunca sabe quem poderia estar precisando.